O caixa eletrônico imprimiu um saldo de dias de vida. Imagina sacar dinheiro num caixa eletrônico e o comprovante dizer quantos dias de vida ainda te restam. E o pior, a cada vez que você usa aquele caixa, esse número diminui. Essa é a história de um homem que descobriu isso da pior forma possível. E o que aconteceu no último dia dele vai te fazer pensar 2 vezes antes de sacar dinheiro de madrugada de novo. Essa história é sobre o Ricardo, um cara comum, de 32 anos, que trabalhava numa loja de material de construção no centro da cidade. Vida simples, rotina simples. Acordava cedo, trabalhava o dia todo, voltava para casa cansado. Nada fora do comum. E é justamente por isso que o que aconteceu com ele é tão assustador. Porque podia acontecer com qualquer um de nós. Podia acontecer com você. Era uma quinta-feira à noite, mais ou menos 11 horas. Ricardo tinha saído do trabalho tarde, porque tiveram que fechar o caixa da loja e bater uma diferença nas contas. Ele estava exausto, só queria chegar em casa, comer alguma coisa e dormir. No caminho, lembrou que precisava sacar dinheiro para pagar uma conta no dia seguinte. Parou numa agência bancária que ficava aberta 24 horas, dessas que ficam isoladas, com só 2 ou 3 máquinas, numa salinha com porta de vidro. A rua estava vazia. Só ele e o som do trânsito longe. Ele entrou, passou o cartão na porta e foi até o caixa eletrônico mais próximo. Digitou a senha, escolheu a opção de saque, pediu R$ 200. A máquina fez aquele barulho de sempre, processando. E aí veio o comprovante. Ele nem ia olhar, ia só dobrar e guardar no bolso. Isso quando reparou em alguma coisa estranha no papel. O nome dele estava certo. O número da conta, certo. O valor sacado, certo. Mas embaixo, onde normalmente aparece o saldo disponível, tinha uma frase que não fazia sentido nenhum. Saldo restante, 03 dias, 14 horas, 22 minutos. Ricardo ficou olhando para aquilo por uns bons segundos. Achou que fosse erro de sistema. Essas coisas que acontecem quando o banco atualiza algum programa e sai tudo bagunçado. Ele até deu risada, tirou uma foto com o celular para mandar para um amigo depois. Tipo, olha que zoado isso aqui. E foi embora para casa sem dar muita importância. Chegou em casa, comeu alguma coisa rápido, tomou banho e foi dormir. No dia seguinte, ele nem lembrava direito do comprovante. A vida seguiu normal. Foi trabalhar, voltou, fez as coisas de sempre. Só na sexta-feira à noite, quando foi checar o saldo pelo aplicativo do banco para ver se o pagamento da conta tinha caído certo, é que ele lembrou daquilo e resolveu dar uma olhada de novo na foto que tinha tirado. E foi aí que a coisa começou a ficar estranha de verdade. Porque justamente naquele momento, sábado de manhã, ele precisou sacar dinheiro de novo, dessa vez para pagar um pedreiro que tinha feito um serviço pequeno lá em casa. Foi no mesmo caixa eletrônico, porque era o mais perto. Sacou o valor, pegou o comprovante e leu de novo aquela mesma linha estranha. Só que dessa vez o número tinha mudado. Saldo restante, 02 dias, 09 horas, 47 minutos. Ricardo sentiu um friozinho passar pelo corpo. Ele pegou o celular, comparou com a foto do comprovante anterior e fez as contas. Da primeira vez que ele tinha ido no caixa até esse segundo saque, tinha passado exatamente um dia, 4 horas e 35 minutos. E o número no comprovante tinha diminuído exatamente essa mesma quantidade. Não era coincidência. Não tinha como ser coincidência. Ele ficou parado ali dentro da agência, sozinho, olhando para os 2 papéis na mão, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse uma pegadinha. Talvez alguém tivesse mexido no sistema do banco só para assustar ele. Mas quem faria isso? E como saberiam exatamente o tempo que tinha passado entre os 2 saques, na hora e no minuto certo? Ele guardou os 2 comprovantes na carteira e foi para casa. Naquela noite ele mal conseguiu dormir. Ficou pensando em 1000 possibilidades. Será que era algum vírus que tinha pego o número de série do cartão dele e estava mandando mensagens automáticas? Será que era brincadeira de algum colega de trabalho? Ele chegou a ligar para o banco no dia seguinte, contou a situação para o atendente e, como era de se esperar, ninguém acreditou. Disseram que provavelmente era erro de impressão, que ia registrar a reclamação e que ele podia ir até uma agência física resolver, mas que pelo telefone não tinha como confirmar nada daquilo.
Ricardo até pensou em simplesmente parar de usar aquele caixa eletrônico específico. Fazia sentido, né? Se o problema só acontecia naquela máquina, bastava evitar ela. Só que aí veio um pensamento que ele não conseguia tirar da cabeça. E se não fosse sobre a máquina? E se fosse sobre ele? No domingo, curioso e com medo que ele mesmo não conseguia explicar direito, ele foi até outro caixa eletrônico do mesmo banco, só que numa agência do outro lado da cidade, bem longe de onde ele morava. Ele queria testar uma teoria. Se o número mudasse de novo, mesmo numa máquina diferente, então o problema não era da máquina, era dele. Ele fez uma consulta de saldo, sem nem sacar dinheiro dessa vez. E o comprovante saiu. Saldo restante, 02 dias, 06 horas, 12 minutos. O tempo tinha diminuído de novo. Mesmo numa máquina completamente diferente, num bairro diferente, num banco físico diferente. E o mais assustador, dessa vez ele só tinha feito uma consulta, nem sacado dinheiro nenhum. E mesmo assim o número caiu quase 3 horas e meia, que foi exatamente o tempo que tinha passado desde o último saque. Foi nesse momento que Ricardo entendeu que não era brincadeira, não era erro de sistema, não era vírus. Alguma coisa estava contando o tempo dele. E toda vez que ele usava um caixa eletrônico, esse tempo diminuía na mesma proporção que passava entre um uso e outro. Ele tentou, então, fazer o óbvio, parar de usar caixa eletrônico. Nenhum saque, nenhuma consulta, nada. Passou a segunda-feira inteira sem chegar perto de um banco. Ficou em casa, foi trabalhar normal, evitou até passar perto de agências na rua. Ele queria ver-se, sem interação nenhuma, o contador parava de diminuir ou se continuava correndo sozinho, tipo um relógio normal. Mas aí veio o problema real. Na terça-feira, ele precisava desesperadamente de dinheiro em espécie. O aluguel vencia e o dono do apartamento só aceitava em dinheiro, sem peixes, sem transferência, nada. Ricardo tentou evitar ao máximo. Foi em 3 lugares diferentes tentando pegar emprestado, tentando resolver de outro jeito, mas não teve jeito. Ele precisava ir até um caixa eletrônico. E aí surge a pergunta que ele mesmo se fez, parado na frente da máquina, com a mão tremendo antes de inserir o cartão. Será que, ao usar aquele caixa de novo, o tempo dele ia diminuir só pela quantidade de horas que já tinham passado desde o último uso? Ou será que usar a máquina ia, de alguma forma, acelerar tudo, tirar um pedaço maior? Ele respirou fundo e inseriu o cartão mesmo assim. Não tinha escolha. O saque foi processado normal. Ele pegou o dinheiro e o comprovante saiu, como sempre. Saldo restante, 01 dia, 11 horas, 03 minutos. O tempo tinha caído exatamente na proporção das horas que tinham passado. Não tinha acelerado, não tinha punição extra, mas também não tinha alívio nenhum. Porque agora ele sabia com certeza, cada vez que ele tocasse naquela máquina, um pedaço da vida dele ia embora junto com o papel do comprovante. Ricardo começou a entrar em pânico de verdade. Ele contou para a namorada, que na época morava com ele. Ela olhou os comprovantes, viu os números e, claro, achou que ele estava criando um problema da cabeça, estressado demais com o trabalho, inventando teoria maluca. Ela disse que era só coincidência, que ele precisava descansar. Ele não discutiu, mas por dentro sabia que não era coincidência nenhuma. Como poderia ser coincidência bater exatamente o tempo, no minuto, toda vez? Ele passou a última noite antes do prazo final, sem dormir quase nada. Ficou deitado, olhando para o teto, pensando em tudo que já tinha feito na vida, em tudo que ainda queria fazer. Se aquilo fosse real, se realmente faltasse pouco mais de um dia, ele precisava decidir o que fazer com o tempo que sobrava. Só que uma parte dele ainda queria acreditar que era só coincidência, que no dia seguinte tudo ia se resolver normal e a vida ia continuar do jeito que sempre foi. Só que o tempo, de fato, não parou de correr. No dia seguinte, o comprovante que ele tinha na carteira marcava pouco mais de um dia. Ele tentou, com muito custo, não chegar perto de nenhum caixa eletrônico durante todo o dia, mesmo precisando resolver umas coisas no banco. Ele deixou tudo para depois, evitou qualquer contato com aquilo. Ele queria ver, mais uma vez, se sem interação o tempo continuava caindo sozinho ou se travava. Passaram-se as 24 horas. Ele estava com medo,
mas também curioso, aquele tipo de curiosidade que só existe quando a gente já não tem mais nada a perder. Ele decidiu voltar ao mesmo caixa eletrônico da primeira vez, aquele da agência isolada perto do trabalho. Era madrugada de novo, coincidentemente quase no mesmo horário da primeira vez que tudo começou. Ele entrou na salinha de vidro. Estava tudo do mesmo jeito, silencioso, só o zumbido do ar-condicionado e a luz branca meio fraca. Ele inseriu o cartão, digitou a senha e escolheu fazer uma consulta de saldo, só para confirmar quanto tempo realmente sobrava. A máquina processou por mais tempo que o normal. Ricardo ficou ali, parado, ouvindo aquele barulho mecânico interno, sentindo o coração batendo forte. E então saiu o comprovante. Saldo restante, 0 dias, 0 horas, 09 minutos. 9 minutos. Ele ficou paralisado. Não sabia se corria, se ligava para alguém, se simplesmente saía dali. Uma parte da cabeça dele gritava que era só papel, só tinta, que nada daquilo tinha poder nenhum sobre a vida real dele. Mas o corpo dele não conseguia se mexer do mesmo jeito que a mente racional mandava. Ele decidiu fazer mais uma tentativa. Talvez, se ele conseguisse sacar todo o dinheiro que tinha na conta, esvaziar tudo, talvez aquilo tivesse alguma ligação com o saldo financeiro dele, e não com o tempo de vida de verdade. Era uma teoria desesperada, mas era a única coisa que fazia sentido para ele naquele momento de pânico total. Ele digitou para sacar o valor máximo permitido. A máquina fez o barulho de processamento de novo, só que dessa vez demorou muito mais que o normal. Passou um minuto inteiro só piscando na tela processando. Aguarde. Ricardo olhava para o relógio no canto da tela, vendo os segundos passarem, sentindo cada vez mais que aquilo não era brincadeira nenhuma. E então a máquina travou. A tela ficou preta por um instante, e depois voltou. Só que agora sem nenhuma opção de menu, sem nenhum botão para escolher. Só uma frase escrita bem no meio da tela. Operação não permitida. Saldo de tempo insuficiente. Ricardo tentou puxar o cartão de volta. Nada. Tentou apertar cancelar. Nada. A máquina simplesmente ficou ali, travada, com aquela frase na tela, enquanto ele sentia o tempo passando, sabendo que só tinha alguns minutos, talvez segundos, restando. Foi então que ouviu o som de impressão. O comprovante começou a sair devagar. Um papel só, curto, diferente dos outros que já tinham saído antes. Ele pegou o papel com as mãos tremendo e leu. Obrigado por sacar todo o seu tempo disponível. Não tinha nome, não tinha valor, não tinha número de conta. Só essa frase, no meio do papel, impressa bem no centro. O que aconteceu depois disso, ninguém sabe dizer com certeza. A namorada dele relatou que ele nunca mais voltou para casa naquela noite. A polícia foi acionada, investigou o caso, revisou as câmeras da agência bancária. E aqui está o detalhe mais perturbador de toda essa história. Nas imagens, aparece Ricardo entrando na salinha do caixa eletrônico, usando o cartão, ficando parado por alguns minutos olhando para a tela. E então, sem nenhum corte visível na gravação, sem nenhuma falha técnica registrada, ele simplesmente não está mais lá. A câmera continua gravando o ambiente vazio, a porta de vidro fechada e nenhum sinal de saída registrado em lugar nenhum. O único vestígio que restou foi aquele último comprovante, encontrado no chão da salinha, ao lado do caixa eletrônico ainda ligado, com a tela mostrando o menu inicial, normal, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, esse caso nunca foi resolvido oficialmente. O banco alegou falha de sistema, devolveu o dinheiro que estava na conta para a família e encerrou o assunto por ali. Mas quem conhece essa história de perto, quem já viu as fotos dos comprovantes, sempre faz a mesma pergunta. Será que existem outras máquinas por aí, em outras cidades, fazendo a mesma coisa com outras pessoas? E será que a gente só descobre quando já é tarde demais para fazer alguma coisa a respeito? Se você chegou até aqui, acho bom nunca mais olhar para o seu comprovante de saque sem prestar atenção em cada linha dele. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal para não perder o próximo episódio.